Alô, alô, fala meu bom, beleza? Como é que você está? Eu estou ótimo. No episódio de hoje eu vou te ensinar a montar um cronograma de alto desempenho para estudos em concursos públicos. Isso aqui não tem muito a ver com o típico conteúdo típico do canal, mas ao mesmo tempo eu estava pensando sobre isso aqui, sobre isso em gravar um vídeo falando sobre esse assunto, porque esse tipo de coisa que eu vou te ensinar hoje, tá? No vídeo de hoje, tem gente que cobra um dinheirão para te ensinar, tá? Tu vai pegar um coach aí de concurso, tu vai ver que os caras vão pedir uns R$ 500 no mínimo para te falar o que eu vou te falar aqui, tá? Então eu pensei, pô, isso aqui eu podia compartilhar isso com os meus inscritos, né? Porque eu sei que tem gente aí que estuda para concurso e tal, e eu acho que talvez seja útil, por isso que esse vídeo existe, tá? O meu canal não é um canal de concurso e tal, mas eu acho que eu posso te ajudar, tá bom? Então, se puder deixar um like aí, eu fico agradecido com uma forma de pagamento. Tu não se interessa por isso, também deixa um like aí antes de ir embora, tá? Não precisa assistir se você não é um cara que mexe com concurso e tal, né? Ou fica aí também, cara, porque talvez tu aprenda alguma coisa, ou digamos tu tenha a curiosidade de ver como que montaria um cronograma de alto desempenho, tá? Então, vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá. Assim, ó. Eu vou abrir aqui um bloco de notas aqui, ó, tá? Vou escrever aqui para ti, ó, como montar um cronograma, tá? Ponto 1. Por que... agora que eu vou escrever o porquê para a pergunta é separado e com acento. Eu creio eu. Por quê? Agora o ouvinte vai ficar, não é. Por que você precisa de um cronograma? Tá? Você precisa de um cronograma? Tá? A resposta, assim, ó, sendo bem direto contigo, a resposta é não, você não precisa de um cronograma. Não preciso do cronograma, eu vou fechar o vídeo então, mero. Não, pera, fica. Pera um pouquinho, cara. Pô, eu tô falando. Calma, cara, calma, ouvinte. Ouvinte. Vamos numa boa aqui, ó, na amizade aqui, cara. Ó, eu costumo dizer assim que um cronograma de estudo, tá? Que é uma coisa que você vai usar para muito, não só para concurso, né? Digamos, tu quer escrever um livro, ou tu quer aprender um assunto, ou tu precisa fazer uma tese de doutorado, tu vai ter que fazer um cronograma, tá? O que eu vejo que é um cronograma? Eu vejo um cronograma como se fosse um prédio, tá? Um edifício, tá? O estudo é como se fosse tu construir um prédio. Aí o cronograma é como se fosse uma maquete daquele prédio. Tá? Sendo bem didático contigo, um exemplo fica mais fácil, né? Então assim, tu consegue fazer um prédio sem uma maquete? Resposta, consegue. Tá? Então tu vai lá numa favela, tu vai ver o cara ergue uma laje, depois o cara já ergue outra laje em cima, quando vê o cara tá com um prédiozinho ali pequenininho, 3, 4 andares, né? Funciona bem, dá certo, e o cara vive a vida dele ali tranquilo durante muitos e muitos anos, né? Até o prédio desabar na cabeça dele, mas ele está ali vivendo, né? É perfeitamente possível, né? Agora, quando você vai tentar um empreendimento de um estudo, que você precisa ter um desempenho muito grande, tá? Isso pode ser tanto que nem eu falei, uma tese de doutorado, quanto você passar num concurso público, aí eu acho muito difícil você conseguir ser um cronograma, tá? Tu vai ter que... Eu vejo assim, o cronograma é uma maquete. Então é como se fosse uma maquete, como se fosse um planejamento sobre o edifício que tu vai construir. É muito difícil tu construir um edifício grande sem um planejamento. Vai chegar uma hora que não vai dar certo. E o conhecimento eu vejo mais ou menos desse modo, né? Então, por exemplo, quando tu tá estudando uma língua estrangeira, é quase como se tu estivesse dentro da tua cabeça, tu estivesse construindo um edifício, um prédio, tá? E daí, quando tu precisa daquele conhecimento, você vai lá e entra daquele prédio, pega o conhecimento que você precisa e vai embora. Tá? Então, uma pessoa, um grande sábio, ela é uma pessoa que tem uma cidade inteira dentro da cabeça dela, tá? Usando essa metáfora. E o concurso público existe também desse modo, né? Então, quando você estuda para um concurso, você precisa montar um cronograma, tá? Bom, então isso está respondido, tá? Não é obrigatório, mas, por exemplo... é muito mais fácil, tá, você construir um prédio se você tiver um planejamento do prédio. E é muito mais fácil você passar num concurso se você tiver um cronograma. Tá? Não necessariamente você precisa, mas
para concursos de um nível um pouco mais elevado, né? Nível elevado, leia-se, qualquer concurso que pague mais que R$ 5.000 por mês, tu vai precisar de um cronograma, na minha opinião. Tá? Concursos de era fiscal, esses que o cara começa ganhando 23 mil, 40, não sei quantos mil, isso aí, o cara que faz R$ 60.000 por mês e tal, e daí é muito difícil tu conseguir passar num negócio desse sem ter um cronograma. Ah, mas como é que alguém ganha R$ 60.000 por mês, Homero? Isso é impossível ganhar R$ 60.000 por mês concursado, porque o teto é R$ 35.000, não sei o que. Cara, assim, ó, eu não sei como é possível, mas tem gente que consegue. Se tu entrar hoje no portal da transparência, você vai ver lá o pessoal que trabalha na área fiscal. Os caras fazem isso por mês, tá? Eu não sei como isso é feito. Acho que o salário base do cara deve ser uns 35 mil. E acho que deve ter auxílio disso, auxílio aquilo. E daí soma tudo, dá uns 60 pau, né? E 13º salário, 14º salário, 15º, 2 meses de férias, mais 20 dias de recesso, para 6 horas por dia de trabalho. Eu não sei, tá? Tem uma série de auxílios. Eu botei um espaço a mais aqui, né? Mas enfim. Tá? Eu já tô saindo do assunto. O que eu tô querendo dizer assim, ó, quer fazer um concurso que ele é um concurso mais difícil, quando ele é muito difícil, daí eu acho que é obrigatório você ter um cronograma, tá? Agora, vamos seguindo aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Como montar um cronograma, tá? Primeira coisa, né? A primeira coisa que você tem que entender para você montar o cronograma é que você deve... Tá? Estudar o edital inteiro, tá? Isso aqui tem gente que vai teimar contigo, vai dizer, não, você não deve estudar o edital inteiro, estuda o edital inteiro, tá? Porque existem discussões com relação a isso, que é melhor estudar só as matérias que mais caem, ou só a matéria que tem um peso maior, tá? Eu sou contra isso, tá? Eu acho que você deve estudar o edital inteiro, porque tem redação, né, bicho? Então não adianta tu estudar muito uma área e daí chegar lá na hora da redação, os caras cobram para tu explicar de uma lei, não sei o que. Digamos que tu não estudou a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí os caras vão na redação e te apresentam um problema que tu só consegue responder se você tiver conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto, acabou a tua redação. Tchau, vá para casa, boa sorte no próximo, né? Então, eu vejo desse modo, tá? Estude o edital inteiro. Esse é o ponto. Não teima, cara. Não vai teimar, tá? Estuda o edital inteiro, tá? Ah, muita coisa. Sim, mas é por isso que tem um cronograma. Então vamos botar assim, como montar um cronograma. Tá? Então tu tem em mente que tu tem que estudar o edital inteiro, né? Tá? Primeiro passo. Veja quantos dias você tem para estudar. Aqui a gente vai tentar eu vou tentar dar um exemplo aqui. Digamos que tu tenha 90 dias para a prova, tá? E digamos que tu não estuda no domingo, tá? Porque você tem que dar um dia de descanso. Então você estuda 3 meses, vamos pensar aqui. 3 meses dá 90 dias, tá? Por semana, 90 dias em um mês. Em 3 meses, vamos dizer. Tá? Menos daí as tuas folgas, né? Você vai fazer 4 folgas por mês, vezes 3 meses, 12. Menos 12 dias de folga, tá? Igual 88 dias de estudo, tá? Então você vai... Não, 78, perdão. É, né? Não, peraí. Meu Deus do céu. Não, 88, tá certo. Então você sabe que você vai estudar 88 dias de estudo. Vamos botar aqui, 88 dias de estudo. Tá? Agora, olha só, meu bom. Tu tem que saber quanto tempo você vai conseguir estudar nesses 88 dias. Tá? E tem que ser um estudo, como é que eu vou dizer? Tem que ser um estudo constante. Tá? Não adianta você chegar e falar assim, eu vou estudar 8 horas por dia. Você consegue estudar 8 horas por dia? Consegue, tá? Só que você não vai conseguir estudar 8 horas por dia durante 3 meses. É muito difícil ter alguém que consiga. O que vai acontecer vai ser o seguinte, tu vai estudar 8 horas por dia durante umas 2, 3 semanas, teu cérebro vai pifar e tu não vai estudar mais nada e deu, tá? Então tu tem que ver a quantidade de tempo que tu consegue estudar de um modo sustentável. De um modo geral, tá? Um bom tempo sustentável de estudo,
né? É uma média aí de 3 horas, né? Então, digamos que você estude 3 horas por dia, tá? Existe uma grande discussão também em relação a isso, que se tu estudar mais, parece que dá... Tem estudos da neurociência que diz que é improdutivo e papapá, mas não sei, eu tô só citando como exemplo, né? Isso aqui é uma coisa pessoal, tu tem que ver quanto tempo você consegue estudar de um modo constante. No geral, umas 3 horas, tá? Eu estudo 4 horas constantemente por dia, tá? Porque eu meio que eu me acostumei desde lá da época da graduação, eu estudo todo dia sem parar, né? Então eu tenho um hábito aí de estudar 4 horas por dia, mais ou menos, todos os dias, tá? Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Bom, mas eu acho que tu já vai meio que tu já vai estar entendendo onde é que tu vai parar, né, com isso aqui, né? Você vai multiplicar o número de horas por dia vezes o número de dias, né? Então você vai estar 88 dias vezes 3, vai dar ao todo 264 horas, tá? Então, ao todo, você estudará 264 horas. Tá bom? Então, num período, sei lá, que saiu o edital, você tem 90 dias para a prova, o teu tempo que você vai estipular como mínimo é 264 horas, tá? Isso não é muito recomendável, tá? Porque geralmente nos últimos meses, no último mês você vai aumentar um pouco o ritmo, tá? Você não vai se esgoelar e estudar 10 horas no último mês, porque senão você não vai ter psicológico para fazer a prova, tá? Mas você vai dar uma aumentada no teu ritmo de horas no último mês. Então, provavelmente você não vai estudar 264 horas, tá? Você vai estudar isso aqui de mínimo e mais do que tu conseguir de um modo sustentável sem tiltar a cabeça no último mês, tá? E o último mês ele é o mais importante, porque no último mês você consegue jogar coisas para tua memória de curto prazo, tá? Então é mais importante que você estude mais no último mês do que nos meses anteriores, tá? Mas é importante estudar nos meses anteriores porque você vai ter uma memória de médio prazo também, tá? Então perceba quanta coisa que eu tô te falando, né? Eu tô te explicando, olha, existem horas de estudo que tu pode fazer sustentável durante um longo período de tempo, né? Você consegue, por exemplo, ficar 1 ano estudando 3 horas por dia, mas você não consegue ficar 3 meses estudando 8 horas por dia, né? Então tô te falando, tô te contando uma série de conceitos, né? Tem estudo sustentável, né? Tem horas produtivas, hora improdutiva, às vezes mais que 3 horas não é produtiva, né? O que é uma hora improdutiva? Uma hora improdutiva é quando tu tá lendo um negócio, tá? E tu não consegue memorizar mais o que tu tá lendo, e é quase como se tu passasse os olhos por tudo e você não prestasse atenção mais em nada, tá? Quando você atinge isso, quando tu atinge esse ponto, significa que teu cérebro está cansado e qualquer coisa que tu estude além disso não vai adiantar de nada, tá? Não vai entrar na tua memória nem de curto prazo, nem de médio prazo, nem de longo prazo. Simplesmente, na minha opinião, isso é uma hora perdida, tá? Então, se o teu limite é 3 horas, estuda 3 horas, tá? Se tu acha que vai conseguir estudar 4, estude 4. Mas, enfim, só tô te dizendo assim, ó. Então, beleza, né? Eu te contei antes que você precisa estudar o edital inteiro, tá? E o que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai ter que pegar o edital, né? E fazer o edital caber dentro das horas que você vai estudar. Então aqui a gente tem 264 horas e você vai ter que organizar todos os tópicos dentro dessas 264 horas de estudo, tá? Isso inclui revisões também, né? Eu já vou falar de revisões. Mas funciona mais ou menos desse modo. Não sei se tu tá me entendendo o que eu tô falando. Às vezes eu penso que eu já perdi o ouvinte já. Eu não... Mas enfim, né? Então, vamos, para fins de exemplo, tá? Vamos arredondar esse valor aqui para 250, tá? Só para fins de exemplo, para ficar mais fácil de tu entender, tá? Então, digamos que você tenha 250 horas e no teu concurso, sei lá, tem 5 matérias, né? Então você vai dividir as 5 matérias por 250 horas e você vai ter 50 horas por matéria, tá? Então ao longo desses 3 meses você vai estudar 50 horas cada matéria. Aí você vai fazer isso através de um ciclo de estudo. Você não vai estudar uma coisa e depois outra,
até terminar do começo ao fim as 50 horas, tá? O método mais efetivo é você alternando entre as matérias, tá? Ao longo do mesmo dia, se possível, tá? Então, se tu tiver dúvida sobre isso, procure sobre ciclo de estudo. Diz que ele é mais, em termos de neurociência, diz que ele é melhor, tá? Então você vai alternando. Então vou dizer assim, ó, matéria A. Ó, vamos inventar as matérias aqui, ó. Português, tá? Raciocínio lógico, direito constitucional. Vamos dizer que tu tá fazendo um concurso lá do INSS, vai ter direito previdenciário. E vamos pensar alguma outra matéria em inglês, vamos dizer. Pronto, achamos 5 matérias, tá? Isso aqui é tudo meio aleatório só para te fazer entender, né? Então você vai ter que estudar 50 horas de português, né? Você vai ter que estudar 50 horas de raciocínio lógico e por aí, e daí em diante, tá? Tá? Agora, isso aqui seria um cronograma como se tivesse os pesos iguais, tá? Mas não é assim que funciona em um concurso público. Geralmente, um concurso público ele vai ter pesos diferentes. Então, às vezes, português vai valer mais do que inglês, tá? Então, você vai ter que estudar mais horas do português para inglês. Isso, o modo que os pesos de concurso funcionam, tá? Eles funcionam do seguinte sentido. Você vai ter ou vai estar escrito lá peso 2, peso 3, não sei o que, tá? Ou vai ter tudo o mesmo peso, tá? Peso 1, peso 1, peso 1, peso 1, peso 1, mas vai ter mais questões de português, tá? Daí é como se português valesse mais, né? Porque as horas de estudo vale mais a pena tu investir mais numa matéria onde tem mais questões, tá? Então vamos dizer que português vale a mais. Então vamos dizer que vale a 50% a mais que inglês. Então, bom, se português vale 50% a mais que inglês, você vai ter que estudar 25 horas de inglês e 75 horas de português, né? Vamos dizer que o direito previdenciário vale a 50% mais que o direito constitucional. Você vai ter que estudar 75 horas desse e 25 horas desse, tá? Então, na maioria dos casos, quando você vai montar um cronograma disso aqui, tu vai ter que levar em consideração o peso, tá? E daí como é que você faz, tá? Agora eu vou te mostrar o meu exemplo aqui do meu cronograma, tá? Como ele foi feito, tá? Então deixa eu ver se tá gravando certinho. Alô, 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 tá. Bom, então se tu não entendeu o que eu falei até aqui, você volta, tá? Volte assista novamente o que eu falei até agora e eu vou te mostrar o meu cronograma, tá? Isso aqui é o meu cronograma de estudo, tá? No momento estou estudando para o CNU, tá? Porque eu não tenho concurso melhor para estudar. Os outros na minha área, que é a área de educação, ainda não saíram, então eu estou estudando para o CNU, tá? Esse cronograma ele começa dia 21 de fevereiro, tá? Aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Tá? Aqui na primeira coluna estão as datas, tá? Eu não comecei a estudar dia 21 de fevereiro, eu comecei a estudar no final de janeiro, tá? Isso aqui foi quase um mês com outro cronograma. Esse aqui é um cronograma 2, tá? O que eu fiz de errado assim, no CNU foi o seguinte: no primeiro mês eu estudei tudo, do começo ao fim dos conhecimentos gerais, né? Por isso que não tem conhecimentos gerais aqui no cronograma, porque já está estudado, só vou revisar. E daí depois eu tinha feito um cronograma sem os pesos, né? Sem levar em consideração essa relação aqui que eu te expliquei, né? Então tem umas matérias que vai ter um peso maior, tem umas matérias que vão ter um peso menor, e por aí vai, tá? Então, o cronograma final é esse aqui, ó, tá? Que é o cronograma que eu estou seguindo, tá? Que eu vou te explicar mais ou menos como ele funciona. Bom, então primeira coluna tem as datas, tá? E depois, nessa segunda coluna, a gente tem os eixos, tá? Que é isso aqui tudo, ó, tá? Aqui eu queria que tu prestasse atenção, vamos pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui. Eu quero pegar e te mostrar uma coisa aqui. Bom, cada número representa um eixo dos conteúdos que eu estou estudando, tá?
Deixa eu pegar aqui o edital rapidinho para te mostrar uma coisa. Bom, então isso aqui é o edital do concurso que eu estou estudando, né? Então ele tem o conhecimentos gerais aqui, daí todos esses tópicos dentro do conhecimentos gerais, tá? Depois ele tem, que nem eu falei, eu já estudei isso aqui, só vou revisar depois. E aqui a gente tem os conhecimentos específicos, né? Que é o bloco 5, que é o que eu tô, que é educação, saúde, desenvolvimento e direitos humanos, né? Então eu tô querendo uns cargos na área da educação, por isso eu tô nesse bloco. Bom, daí tem o eixo temático 1, tá? Que é o número 1 aqui do cronograma, ó, tá vendo? Né? Daí tem o eixo temático 2, tudo isso aqui é conteúdo para estudar, ó. Eixo temático 2, eixo temático 3, tá? Isso aqui é tudo conteúdo para estudar, não acabou ainda, tá? Ó, eixo temático 4, mais conteúdo para estudar, e eixo temático 5º, que é o último para estudar, que é um pouquinho menorzinho, mas na parceria, né? Mas é umas 4 páginas de conteúdo, acho que começa nas 52 e vai até as 55, tá? Então é conteúdo para um caramba, tá? Mas o que tu precisa entender é o seguinte, aqui tem o número 1, tá? Que equivale ao eixo 1, né? Existe uma constante aqui, ó. Perceba que ele vai número 1, depois número 2, 3 vezes, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. Daí o número 3 ele vai 2 vezes, né? E o número 4 ele vai 3 vezes, e daí vai pro número 5 uma vez, tá? Isso aqui é uma constante, ó. Tá? Isso aqui é o que chama de ciclo de estudo. Então tu começa o ciclo estudando isso aqui, e daí depois que tu terminou o ciclo, tu vai ver que o ciclo ele vai começar novamente exatamente dentro desse padrão que eu te mostrei, ó. Então você vai ter o número 1 aqui, depois 3, número 2, ó. 1, 2 e 3. Daí depois 2, número 3, né? 3, número 4, e daí um número 5. Daí vai começar o ciclo novamente, tá? Então, ao longo desses vários meses, você vai ter que repetir o ciclo. Todo dia, repetindo, repetindo, tá? Então, este padrão numérico que começa do 1 e vai até o 5, ele se repete ao longo de todo o edital, tá? Então, se tu quiser parar depois e ver você vai ver que existe um padrão, tá? Eu estou seguindo um padrão, isso é um ciclo de estudo, tá? Por que o número 1 ele só tem um quadradinho e o 2 tem mais quadradinhos e tal? Porque o peso o 2 ele tem um peso maior, tá? Então, na área que eu estou estudando pro negócio, o eixo temático 2, né, de políticas públicas, educação, ciência e tecnologia, ele tem peso 3, né? Significa que se tu acerta uma questão desse aqui, é como se tu tivesse acertado 3 questões do eixo 1, né? Então, como ele tem um peso maior, tu tem que dedicar mais tempo para estudar o que tem um peso maior, tá bom? Isso aqui vai naquilo que eu te falei, né? Bom, então, voltando aqui, ó. Então tu entende mais ou menos o que são esses números aqui, tá? Então cada número significa que eu vou ter que estudar tal coisa, né? Tal eixo. E cada quadradinho desse aqui equivale mais ou menos a 1 hora de estudo, tá? Então esse dia aqui, ó, vamos pegar um dia aleatório, dia 15 de março, tá? Eu estudei 1 hora o eixo 5, 1 hora o eixo 1 e 2 horas o eixo 2, porque tem 2 quadradinhos número 2. Tem gente que conta bem certinho o número de hora, eu não sou muito essas paranoias, mas no começo aqui eu estava estudando 3 horas por dia, tá? Mais a revisão que está aqui, ó, que demora também mais ou menos 1 hora, tá? Eu já vou falar dela. Então eu estava estudando 4 horas em fevereiro, tá? Daí em março eu tentei aumentar para 6 horas por dia, eu tentei botar 2 horas a mais aqui, né? Não consegui, porque eu não consegui cumprir as metas e tal, e eu resolvi baixar. Daí é que eu entrei em março estudando 4 horas por dia, tá? 4 numerozinhos por dia, e a revisão, tá? Que dá um total de 5 horas por dia de estudo, tá? Daí assim, ó, e vai descendo, tá? Até o 31 de março, que ainda não chegou, tá? Depois tem um outro cronograma que eu já vou te mostrar, tá? E aqui o que é essa outra coluna aqui, ó? Como o próprio nome já diz, são os conteúdos, né? Então vamos pensar que dia 15 de março aqui, ó. Vamos pegar o dia 15 de março.
Dia 15 de março, eu estudei o bloco 5 e eu estudei o item 7. Tá? Essa coluna é quase como se fosse elas estivessem sobrepostas, né? Então aqui equivale a aqui, aqui equivale a aqui, aqui equivale a aqui, e essa aqui equivale a essa aqui. Então vamos dizer aqui, ó, dia 15 de março eu estudei o eixo 2 do bloco do número 8 até o 8.2, tá? Então vamos dizer assim, ó, eu estudei, vamos ver o que eu estudei. Eu estudei Política de Justiça e Segurança Pública, Defesa do Consumidor, Política Nacional sobre Drogas, decreto número 9.761, e o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política de Drogas, a Lei 11.343 e alterações. Tá? Então eu estudei nesse dia, peraí que eu apertei errado aqui. Então eu estudei isso aqui nesse dia. Tá? Então o cronograma ele funciona assim, né? Tu vai ter que saber o que tu precisa estudar qual eixo tu vai estudar, qual matéria tu vai estudar por dia, e daí você vai anotando aqui o que você vai estudar. Tem algumas matérias que tem muitos tópicos que você vai ter que estudar mais que um tópico. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse dia eu estudei o tópico 3.1 e 3.2. Né? Depois, no mesmo dia, eu estudei o 2.4 e 2.5. Tá? Isso? Não. Não, na verdade é pra cá, é o 3, né? Mas enfim, isso vai de um cálculo que tu vai ter que ver, né? Tu vai ter que dividir os tópicos todos e fazer caber. E muitas vezes tu vai ter que estudar mais coisas por dia, mais tópicos por dia de uma matéria do que da outra. Tá? Então é mais ou menos isso. Tá? Bom, aqui olhando mais à direita, a gente tem um acompanhamento, tá? Que é se eu conseguir bater a meta, né? Ou seja, se eu conseguir estudar isso aqui, eu marco um S de sim. Tá? E assim eu fui cumprindo. Né? E alguns dias eu até passei, né? Eu tinha que estudar, por exemplo, aqui até o item 1.7 e eu consegui estudar até o 2.1, até terminar aquela hora. Né? E daí que eu vi que eu estava passando aqui, eu resolvi aumentar a carga horária, tá? E daí quando eu comecei a aumentar a carga horária, teve dias aqui, ó, comecei aqui que eu não consegui cumprir as metas, né? Então, quando eu não consigo cumprir a meta, eu pinto de vermelhinho e ponho um não, tá? E aqui as revisões, tá? A revisão funciona assim, ó. A revisão, o ideal para você fazer a revisão, já te explicando também, é que você tem que ter em mente o seguinte: quando você está estudando alguma coisa, você vai ter que lembrar daquilo que tu está estudando no futuro, tá? Então você precisa fazer revisões, e eu faço revisões a cada 24 horas. Pelo menos eu tento fazer, porque tá difícil, tá pesado o cronograma, então... Mas basicamente eu dou uma olhada. Por que diz revisão 24 horas, né? Porque eu olho, eu reviso o conteúdo sempre do dia anterior, né? Então, dia 29 de fevereiro, tá? Eu não revisei esses aqui, ó. Esses tópicos aqui, tá? Eu revisei esses tópicos aqui, né? Então, sempre um dia anterior você vai... Sempre revise um dia anterior ao dia que tu está estudando, tá? Por isso que o nome é revisão de 24 horas, né? Tem gente que faz revisões também, tem gente que não faz revisão de 24 horas, tá? Mas o cara faz uma revisão a cada 7 dias, né? Às vezes o cara tira, por exemplo, o cara estuda de segunda a sexta-feira, e daí no sábado o cara revisa tudo que ele estudou de segunda a sexta-feira. Então tem vários métodos para você fazer isso. O método que eu estava fazendo é um método de revisão de 24 horas. Percebo que em muitos casos, assim, ó, eu não consegui cumprir a meta. Ó. Percebo que teve algumas revisões aqui que eu não estava conseguindo cumprir de jeito nenhum. E assim, ó, eu vou falar uma coisa para você sobre o seu cronograma, tá? Se tu for fazer um cronograma, tu tem que entender que tu tem que ser 100% honesto contigo mesmo dentro do teu cronograma. Você não pode mentir para você mesmo. Então, se você não conseguiu fazer... Você tem que marcar que você não conseguiu fazer. Tem que ser sincero e não mentir, tá? Porque o cronograma ele é um negócio pessoal que serve para te dar uma orientação de como tu tá, né? Então tu percebe, por exemplo, aqui, ó. Eu comecei até bem aqui, ó, nas revisões. Mas depois eu comecei a não conseguir em alguns lugares aqui e conseguir nos outros, tá? Seja sincero com você mesmo, tá? Então esse é o ponto, né? E o que é essas coisas azul aqui? Peraí, talvez tu esteja pensando, né? O que é... esses negócios azul aqui, ó. Tá? Bom, essas coisas pintadas de azul,
é só uma marcação minha de que eu terminei o tópico, né? Então, por exemplo, dia 21 de março, eu terminei todo o eixo 5, tá? Então, dia 21 de março, eu terminei de estudar tudo isso aqui, ó, né? Então, eu comecei e terminei tudo isso aqui. Então, eu estudei todos esses tópicos aqui, tá? E o fim desses tópicos aqui foi no dia 21 de março. Daí depois aqui diz 5R, RE, né? Que seria 5 revisão, né? A revisão do 5. Daí aqui a revisão do 10, né? Tipo, aqui eu terminei o eixo 2 também inteiro já, né? E assim vai indo, eu vou marcando revisões, né? Os outros eixos também eu tô terminando, tá? Inclusive hoje eu ainda tô na metade dos estudos e eu ainda não estudei esses aqui, ó, por isso que tá em branco, né? Bom, mas daí beleza, né? Então, em resumo, é isso aqui no primeiro, nos primeiros meses do edital, mas o vídeo ainda não terminou, tá? Porque assim, ó, depois tem uma outra revisão, tá? Um outro planejamento de revisão, que é esse planejamento de revisão que eu vou começar dia 1º de abril e eu vou o mês inteiro até o dia 30, tá? Que é o seguinte, eu vou fazer uma revisão textual de todos os resumos que eu fiz, né? E a revisão textual você lê e não é só passar o olho, entendeu? É você ler, parar e ver se tu lembra o que tu leu. Se possível, tapar em cima com... tapar uma folha em cima, tá? E tentar puxar da memória, tá? Isso é a revisão que funciona, que é uma revisão mais ativa, tá? Daí é que eu vou botar aqui quando eu começo a revisão textual, quando eu termino, tá? E aqui as minhas marcações se eu conseguir fazer a revisão textual, tá? Depois, no mesmo dia, eu vou ter revisões por questões, tá? E aqui eu vou, então, estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia, tá? Então, no último mês, que é o mês de abril, eu vou tentar aumentar a carga horária para 6 horas por dia, tá? Talvez até mais, mas daí vai aquela coisa do se é produtivo ou se não é o estudo que tu tá fazendo, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, né, aqui eu não marquei ainda, tá? Mas aqui nas questões eu já marquei, ó. Então, de novo, fiz um cálculo para fazer um padrão e aqui eu botei, ó, 2 horas eu vou ter que fazer questões de conhecimentos gerais, 2 horas eu vou ter que fazer questão do eixo 1, 2 horas eu tenho que fazer, 3 horas eu vou ter que fazer questão do eixo 2, daí mais 1 hora fazer o eixo 3, tá? E daí o padrão que ele tá aqui, ó, para que você olhe e entenda, ele vai se repetir exatamente aqui embaixo, ó, tá? Esse conteúdo que está aqui em cima, ele se repete exatamente aqui embaixo, exatamente do mesmo modo, tá? Então eu vou passar quanto tempo? Eu vou repetir o mesmo ciclo 2 vezes por semana, o ciclo de revisão 2 vezes por semana. Durante 4 semanas eu vou revisar por questões 8 vezes o edital, 8 vezes o ciclo, não 9, tá? Agora, por que as questões é importante? Porque a questão, ela ajuda a fixação do conteúdo, tá? Ela é porque, lembra que eu falei para ti, quando você está lendo, tem que pensar e tentar puxar da memória, tá? A questão, ela faz isso também com uma outra metodologia, tá? Então, não é que você vai fazer uma questão porque você acha que vai cair uma questão igual na prova. Não, não é isso, né? Tu vai fazer a questão para que o teu cérebro grave um conceito, grave alguma alternativa, entendeu? Ele é um bom método de revisão, tá? Aqui nesse primeiro cronograma era só uma revisão textual, tá? Tem gente que faz já a revisão com questão, tá? Mas eu deixei as revisões com questão aqui para o final, tá? Com relação à questão, eu estou usando um site de questão chamado QConcursos, tá? Eu ia usar o Tec Concurso, que também diz que é muito bom. Tec, se escreve Tec Concurso, tá? Mas ele só aceita cartão de crédito. Eu não tenho cartão de crédito. Eu pago tudo no débito. Daí eu não tenho crédito, né? E daí eu prefiro pagar coisas com boleto, Pix e tal, né? Mas eu não tenho cartão de crédito. Daí eu não assinei o Tec Concurso. Mas aqui a minha expectativa, tá? A minha expectativa é tentar fazer aqui umas 80
umas 80 a 100 questões por dia, tá? Cada questão você demora mais ou menos uns 3 minutos para fazer, tá? Em média, tá? Tem umas que demora bem menos, tem umas que só bater o olho ali 10 segundos já resolveu, né? Mas vamos dizer assim, em média você demora 3 minutos para fazer questão, tá? Então em 1 hora dá 20 questões por quadradinho, tá? Então o mínimo que eu vou fazer aqui por dia vai ser 80 questões, mas vamos dizer que eu faça 100 questões, né? Que eu vou tentar fazer o melhor possível. Então 100 questões em um mês vai dar umas 3.000 questões, eu acho. O que não é grande coisa, tá? Eu já conheci gente que passou em concurso e o cara pegou em questão aí de 6 meses, o cara fez 20.000 questões, 30.000 questões, né? Então, mas dentro do intervalo de um tempo, né? Lembrando que eu vou ter também uma revisão textual. Eu acho que vai dar, sei lá, eu faço uma revisão de texto, né? De leitura textual dos resumos e tal. E daí mais umas 3.000 questões, tá? Agora, será que eu acho que isso aqui vai ser o suficiente para passar? A resposta não, tá? Eu acho que a minha chance de passar nesse negócio é muito pequena, tá? E tô sendo bem realista mesmo, tá? Eu sequer eu acredito que eu vou ter minha redação lida, tá? Porque é uma concorrência muito alta, tá? Então, no bloco que eu fiz tem 300.000 pessoas inscritas, tá? O número de vagas é 1.000, tá? Então você tem 300.000 pessoas, ou seja, para tu conseguir uma vaga tu tem que ficar melhor que 299.000 pessoas, tá? O que é bastante difícil, tá? E assim como eu tenho um cronograma desse tipo aqui, tem uns caras que tem um cronograma muito mais pesado que o meu e estão seguindo e estão vindo forte, entendeu? Eles estão. Eu tô fazendo o possível para eu chegar competitivo no dia da prova, mas eu entendo que existem uns caras que têm uns conteúdos que levam muito mais a sério o negócio do que eu tô levando, tá? Por exemplo, eu tenho certeza que deve ter alguém que talvez estude mais que eu me vendo aqui. E deve pensar, pô, esse cara tá estudando 5 horas por dia só, bicho. Esse cara não vai passar estudando 5 horas por dia. Eu sei que deve ter alguém pensando isso, né? E eu sei que tem gente que o cara ele tem um rendimento muito maior, né? Os estudos, assim, quando é um concurso desses pesado, né? Eu acho que os caras que passam são os caras que têm um cronograma de alto rendimento. Na verdade, de alto rendimento é isso aqui, tá? Esse conteúdo que eu tô te mostrando aqui. Mas seria um conteúdo, um cronograma de altíssimo rendimento. E o cara vai muito mais, entendeu? E eu não acho, assim, que sequer eu vou ter minha redação lida, né? Porque eles leem a redação 9 vezes o número de vagas, né? Então, se tem 1.000 vagas, eles vão ler 9.000 redações, né? Então, para eu ter minha redação lida, eu teria que ficar melhor que 291.000 pessoas, o que é bastante complicado de ser feito, né? Mas, ao mesmo tempo, é bacana o cara ali exercitando e tal, né? Dando uma estudada, né? Tentando fazer o melhor, né? Porque eu acho que, mesmo que eu não passe nesse, eu acho que meio que dá uma preparada pro teu cérebro para que, sei lá, no próximo edital de alguma coisa que eu for fazer, em vez de começar com 3 horas, que nem eu comecei o mês de fevereiro inteiro, eu já começo o mês de fevereiro inteiro com 5 horas, né? Já comece do modo sustentável, já metendo questão, fazendo resumo e papapá, né? Então, basicamente é isso, né? Então, se você quiser estudar para um concurso, você vai ter que fazer um cronograma parecido com esse, tá? Então, pegue os conteúdos, tá? Pegue os dias que você vai ter, faça caber dentro, tá? E vá sempre tendo um acompanhamento e vendo, ó, por exemplo, se tu tá estudando aqui e tá sobrando tempo a ponto de tu passar, então significa que tu pode estudar mais, né? Então você pode pegar e aumentar o cronograma aqui, ó, para 4 horas, né? Se bem que aqui esse dia eu não consegui cumprir, né? Porque teve uns dias do meu cronograma, não é da desculpinha, tá? Mas teve uns dias que eu tava meio ruim, cara. Parecia que eu não sei se eu não peguei dengue, bicho. Que teve dias que eu tava muito, até pra caminhar eu tava cansado, bicho. Sei lá, cara, né? Então, entenda assim que não vai ser todo dia que tu vai conseguir render tanto quanto tu gostaria de render, tá? Mas é importante que você mantenha uma constância, né? Porque tu vai vendo, por exemplo, aqui, ó, quanto que eu estudei aqui, cara.
Eu não faço a menor ideia quantas horas foi, tá? Mas foi bastante. Se tu pensar, cada coluna disso aqui é 4 horas, né? Aqui é 3, né? E aqui tem mais 1 hora de revisão. E no mês que vem eu vou estudar pelo menos mais 6 horas, né? Então, eu acho que talvez dê certo, tá? Não sei. Eu gostaria muito de ter pelo menos a minha redação lida, entendeu? Mas, que nem eu disse, como eu acho muito difícil, né, esse tipo de concurso, eu, sinceramente, eu não espero ter a redação lida. Eu vou fazer, tentar o melhor possível, tá? Mas eu não vou ficar surpreso se eu não tiver minha redação lida, tá? E isso também, digo uma coisa pra vocês, isso é normal, tá? Quando você vai fazer um concurso, cara, às vezes você não vai passar, né? Por exemplo, ano passado eu fiz eu comecei a estudar no passado. Ano passado eu fiz eu comecei a estudar ano passado e eu passei naquele, né? Só que era um concurso de cadastro reserva, ter que esperar chamar e tal. Mas o geral, o negócio geral é que tu não passe na maioria das vezes que tu faz, né? Você passar num concurso é exceção, a regra é você não passar. A regra é você reprovar no negócio, né? E meio que tu tem que ter uma certa coragem de dar a cara a tapa e entender, não, eu vou fazer, eu vou reprovar, mas isso aí faz parte, uma hora eu vou passar, né? Então você não tem que desesperar e falar, meu Deus, tem 300 mil caras no concurso, eu não vou fazer porque eu não vou passar e tal. Não, você tem que ser realista e entender que, olha, é bastante difícil, a maioria das pessoas que faz não passa. E, cara, se não der, não deu, entendeu? Você tem que encarar aquele não deu como algo, uma mensagem para você se preparar melhor para os próximos, né? Então, depois desse aqui, eu vou fazer mais um outro, que é um concurso de educação também, da área da educação. E eu vou ter que montar mais um cronograma desse aqui, né? E vai, seguindo, pá, e 1 hora, cara, uma hora passa, tá? Mas enfim, eu acho que eu já tô falando demais, deixa eu ver quanto tempo que deu, 40 e poucos minutos, tá? Então, em resumo é isso, não sei se tu entendeu os pontos principais aqui, né? Então deixa eu voltar aqui no meu bloco de notas, né? Então você precisa de um cronograma, tá? Você deve estudar o edital inteiro, tá? Você tem que calcular quantos dias tu tem para estudar, né? Quantas horas por dia você consegue estudar. Daí calcula o número de horas total de estudo, divide pelo número de matérias, levando em consideração os pesos, tá? E daí você monta um cronograma parecido com este aqui que eu te mostrei. Tá bom, pessoal? Então é isso, espero ter te ajudado, né? E é isso, valeu, falou, obrigado por quem assistiu até aqui, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.